Nesse vídeo nós vamos falar sobre Europa e China, principalmente voltado para como está a saúde do mercado imobiliário. É claro, principalmente quando a gente fala de China, nós também falamos indiretamente sobre o Brasil, porque tem relação com as commodities. Coloca comigo até o final que a gente vai aprofundar todo esse panorama para você ampliar os horizontes aí, para ver o negócio de uma maneira mais ampla e saber como isso vai afetar os seus investimentos. Beleza, pessoal? Mas antes, eu tenho um convite para fazer para vocês. Essas camisetas que eu uso são da Insider, pessoal. A Insider lá no site está falando sobre os materiais do futuro. A Insider tem essas camisetas tech. Por exemplo, ela não desbota por conta da tecnologia empregada. Então, o preto, o azul, né? Olha que azul bonitão. Ele fica por muito mais tempo com a cor igual nova. Então não é igual aquelas malhas de algodão tradicional que se lavou 5 vezes a camiseta, o preto já começa a ficar meio cinza. Com a Insider é outra pegada, por conta da tecnologia que eles empregam no tecido. O tecido das camisetas da Insider são à base de modal. Isso também traz muito conforto térmico. É gostoso usar as camisetas da Insider, tá, pessoal? Se você quiser conhecer todas as vantagens, acesse o site, o link tá aqui na descrição. Usando o cupom PELISSARIO12, você ganha 12% de desconto. Ela tem proteção UV, ela não... Por exemplo assim, você colocou o cinto do carro, vai. Geralmente a camiseta de algodão, ela vai amassar. A camiseta tech da Insider desamassa com o próprio calor do corpo. Cara, é outra pegada. Você só vai entender do que eu tô falando se você acessar o site da Insider e comprar a sua, beleza? Testa e depois me conta o que você achou. Tem peças masculinas e também peças femininas. Tem shorts, tem cueca, tem meia, tem muita coisa. Confere aí, tudo na descrição. Não esquece de usar o cupom PELISSARIO12, beleza, pessoal? Muito bem. Bora cair pra dentro pra falar sobre a economia. Ah, e lembrando, as camisetas da Insider, elas são amigas do meio ambiente, tá? Carbono negativo, eles têm toda uma preocupação com a sustentabilidade muito legal. Mas agora a gente vai falar sobre a Europa, pessoal, porque o preço das casas, meus amigos, exatamente a peça 1, né? Quem é meu aluno do clube já dominou a sequência das peças, já entende como o jogo funciona, mas aqui nós estamos falando justamente da peça 1, que é o preço das casas no setor imobiliário, que está derretendo, como você consegue ver aqui. O preço das casas lá na Alemanha está despencando. Então nós estamos vendo justamente essa desaceleração do setor imobiliário alemão, né? A gente também, pessoal, não vai ficar apenas aqui na Alemanha falando do setor imobiliário. A gente também está vendo aqui declarações de insolvência disparando por lá na Europa. Então isso aqui é um sinal para você ficar de olho, certo? Então as pessoas estão começando a declarar insolvência em patamares jamais vistos, patamares acima, inclusive, lá da crise de 2008, certo? Isso aqui, pessoal, eu peguei do Instagram True Keller, ok? Ele postou essas postagens aí, esses gráficos, eu achei muito legal, eu tô compartilhando aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, é possível aí que a Europa esteja entrando numa recessão, certo? Talvez a Europa entre em recessão, oficialize até antes, né, lá dos Estados Unidos. Eles também estão com essa política de aperto monetário para controlar a inflação e tudo mais. E é claro que isso tem consequências, né? Como a gente fala aqui no canal, o problema não é você combater a inflação. A grande treta, que é uma oportunidade para quem entende o que está acontecendo e está se preparando para essa oportunidade, a grande treta é a consequência, então, desse combate à inflação, né? Então, o preço dos imóveis na Europa já está derretendo, liderados pela Alemanha, certo? Na Espanha, o povo já está declarando insolvência, então, em patamares jamais vistos, certo? Muito bem, então, Alemanha, Espanha, estamos falando de Europa aqui desacelerando, ok? E a situação por lá não está legal, certo? Juntando ao fato do setor imobiliário e do crédito da China, então a gente pode ter aí um cenário de não tanta abundância em 2024, certo? Porque o mundo está desacelerando, né? Então aqui de novo o preço das casas derretendo, então é uma visão da Europa como um todo aí essa desaceleração. Isso não é a exclusividade apenas da Europa. Aqui no canal a gente falou várias vezes também sobre a questão dos Estados Unidos, né? Nesse vídeo aqui, ó, calote imobiliário preocupa bancos. Nesse vídeo eu aprofundei justamente essa questão que agora a vacância dos imóveis comerciais está elevadíssima, dívidas terão que ser pagas, dívidas terão que ser roladas nos próximos meses, bilhões e bilhões de dólares, e acontece que nesse mercado de imóveis comerciais dos Estados Unidos,
O custo da dívida está aumentando, o crédito está secando e o cara que comprou um imóvel para alugar não está conseguindo alugar. Então o custo dele aumenta, mas ele não está conseguindo alugar essa parada. Então essa é a realidade que a gente tem aí no mercado, certo, pessoal? Se você quiser ver mais aí sobre essa questão dos imóveis comerciais americanos, já falamos bastante aqui no canal, tá? Só pesquisar aí como Gabriel Pelissaro Imóveis Comerciais, você vai ver que vai ter vários vídeos aqui falando sobre esse tema, tá? Muito bem. Agora falando um pouquinho de China aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, a gente já vai encurtando aqui para falar de China. E a China, como você sabe, tem muita relação aqui com o Brasil. Com o mercado imobiliário em crise, Banco Central da China sinaliza novos estímulos. A China, então, voltando a acelerar, isso pode beneficiar justamente a questão do Brasil das commodities, certo? Isso pode ser benéfico. Não sei se a gente vai ter aquele crescimento todo como o Brasil teve por conta da China lá em 2007, 2008, né, 2010 e tal, porque hoje a realidade da China é outra, né? A China é uma outra realidade, não está em crescimento de 7%, 10% ao ano lá, não, é outra pegada. Mas se a China volta a estimular, né, o crescimento, isso pode refletir no Brasil. Então, olhar o que está acontecendo na China é muito importante por isso. E aí, o Banco Central da China, então, está sinalizando novos estímulos. Investidores acompanham estímulos à economia chinesa após a recuperação do vírus acontecer de forma mais lenta do que o esperado. Então, a história da economia, a gente vê depois, parece que está pegando lá na China também. E isso, claro, que vai refletir nas commodities. Não somente no minério de ferro, como, por exemplo, também no petróleo. O petróleo, você vê claramente que está em tendência de baixa aqui, seu capitalista. Não tem nem o que falar, né? Então, isso aqui, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a relação das crises e do petróleo. Então a gente consegue ver aqui que a demanda por petróleo está diminuindo, né? É claro que também tem a questão dos Estados Unidos estarem queimando reservas estratégicas de petróleo para controlar os preços artificialmente, mas eu acredito que isso sozinho não vai interferir no preço como um todo para o mundo todo, né? Se a China começa a demandar muito petróleo, o preço vai subir. Então, nós temos essa questão isolada nos Estados Unidos do governo estar queimando reservas de petróleo estrategicamente para combater a inflação. Em algum momento eles vão precisar reabastecer essas reservas e provavelmente o preço vai voltar a subir. Mas o que nós estamos vendo agora é claramente o petróleo testando esse canal de baixa. E perceba que o petróleo, pessoal, ele está justamente, ó, olha que interessante isso aqui, e como a gente pode usar várias visões de mercado para entender o que está acontecendo. O petróleo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui, testando esse canal de baixa, certo? E agora negou fogo bonito aqui. Olha o tamanho do candle aqui quando ele veio testar esse canal, né? Então, quando ele veio testar esse topo desse canal, negou fogo. Será que agora o petróleo vai testar o fundo desse canal? Quem sabe ir lá para os $65? Enfim, é o que a gente vai descobrir nos próximos meses. Se não acontecerem estímulos, claro que se estimular ferra a inflação. Então, a minha visão assim, pessoal, olhando friamente, é que os caras vão ter que aguentar uma recessão. Porque se eles voltam a estimular muito cedo, você tem problema. A inflação vai ter uma segunda onda. Se não estimular, é recessão. É a limpeza dos excessos. É a crise que é a limpeza dos excessos, pessoal. Então, é essa sinuca de bico que o mundo está, que os bancos centrais estão, e entender o que está acontecendo vai te colocar na frente aí dos players do mercado. Então, claramente, petróleo aí em tendência de baixa, e a gente consegue, então, compreender que o mundo está em contração. E nesse cenário do mundo em contração, de uma economia global entrando em contração, eu fico um pouco com o pé atrás com as narrativas muito otimistas, né? Então, precisaria ver aí o cenário mudando. Primeiro, precisaria ter inflação controlada, na minha visão, para que esse cenário mudasse. Como eu falei, se voltar a estimular agora tanto a Europa quanto os Estados Unidos, vai ferrar a inflação, né? Se o petróleo começa a subir de preço também muito cedo, ferra a inflação. Exatamente, então é necessário, eles precisam dessa recessão para levar a inflação para a meta de 2%. Tá? Então quando você compreende essa conjuntura, cara, você vai ficar tranquilo.
Eu não estou falando para você vender tudo, nada disso. A ideia é você investir em antifrágil. O que é investir em antifrágil, Gabriel? É você ter uma carteira que se beneficia das altas e das baixas do mercado. Você fica convexo, nem 100% dentro, nem 100% fora, faz o seu hedge. Ter esse conhecimento vai te colocar em outro patamar para você investir, alcançar sua liberdade financeira com tranquilidade, né, pessoal? Mas a gente não pode ignorar macro, tá? Eu vejo, por exemplo, as criptomoedas muito bonitas, mas quando eu olho para essa questão macro do mundo desacelerando, eu fico um pouco com o pé atrás do que está por vir aí. Muito bem, finalizamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você acha que esse vídeo pode agregar na vida de outra pessoa, pode abrir os horizontes de um amigo seu aí, compartilhe nos grupos do WhatsApp. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.